Então, gente, esse é o dilema ético da autorresponsabilidade, tá? Só para a gente pensar, quando se fala de autorresponsabilidade, de autodisciplina, a gente está falando da capacidade, do dever e da necessidade emocional de nós mesmos estabelecermos limite no nosso comportamento, de nós regularmos o nosso comportamento, de nós adequarmos o nosso comportamento conforme aquilo que a gente deseja. Quando a gente é criança, o limite ele é organizado por cuidadores, pelo pai, pela mãe, por pessoas que exercem o papel de cuidado. Então, se espera que o limite ele seja comunicado com gentileza, com educação, não seja comunicado com violência, não seja comunicado por meio da ameaça, ele faça sentido, ele respeite aquela lógica e ele seja apropriado para a idade. Mas é importante que a pessoa tenha limite. A falta de limite vai fazer a pessoa ter comportamentos disfuncionais e o excesso vai ter consequências de repressão, de ansiedade, falta de habilidade e tudo mais. Bom, quando a gente vai virando adulto, a gente deixa de ter alguém organizando o nosso meio externo e o limite, ele é autoimposto. Aí o limite se torna uma autorresponsabilidade. E por autorresponsabilidade, a gente entende o seguinte, bom, agora ninguém manda em mim. Eu escolho o que eu faço. Porém, eu pago o preço daquilo que eu escolho. Então eu tenho que exercer a autorresponsabilidade racional, a autorresponsabilidade consciente, a autorresponsabilidade de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com os meus valores, de acordo com aquilo que eu realmente estou disposto a pagar o preço. Exemplo aqui: homem é assaltado ao tentar ajudar motorista sem gasolina. Aquele golpe clássico, o sujeito para na rua, para na estrada, né, na faixa, na avenida, finge estar precisando de ajuda, alguém gentil, com empatia, vai lá, oferece ajuda, só que aquele sujeito não estava de fato precisando de ajuda. Aquele sujeito estava armando uma emboscada, vai lá e comete o assalto. Aconteceu isso nesse caso, como em tantos outros casos. Uma outra situação que também acontece aqui, infelizmente, com frequência, né? Motociclista é assaltado e morto por homem que pediu ajuda. Aconteceu isso ano passado, o sujeito, né, tentou ajudar alguém que parecia estar pedindo ajuda, na verdade a pessoa não estava precisando de fato, e né, a pessoa pediu ajuda de forma agindo de má índole. Aqui um outro caso, aliás, dois casos de uma situação semelhante. Esse recente me chamou muita atenção, homem é fuzilado por defender mulheres importunadas em baile funk. Então, as mulheres estavam no baile funk, estavam sendo vítimas do crime de importunação sexual. É um crime grave, um crime que tem que ter intervenção, tem que agir, a pessoa quando presencia tem que fazer algo a respeito, porém existem formas de fazer isso, né? Que não é batendo de frente com um sujeito que porta o fuzil, via de regra. Mas aí o cara, né, foi bater de frente, levou a pior. Existem formas, como eu falei, de prestar esse suporte, que seria, é, primeiro, acolhendo a mulher, testemunhando, pedindo ajuda, enfim, formas seguras de fazer isso. Aqui, ele tentou fazer do jeito dele, a consequência foi essa. Outro caso que aconteceu, homem é morto a facadas ao defender mulher em bar no Distrito Federal. Aqui nesse segundo caso, o homem tentou defender a própria esposa, uma mulher a quem ele tem responsabilidade. No caso do baile funk, parece que o sujeito tentou defender mulheres que ele não conhecia. Ambas estavam em situação de vulnerabilidade, precisavam de suporte, o homem ofereceu a ajuda necessária. Mas eu estou dizendo que há um grau diferente de responsabilidade, né? Então, assim, aqui nesse caso, onde o homem foi defender a própria esposa, claro, infelizmente aconteceu, é um fim trágico e tudo, mas ele fez o papel dele, assim, como homem, como marido, né? Foi honrado da parte dele, infelizmente, com essa finalidade. Porém, se por um lado ajudar a pessoa pode pagar um preço caro, né? Pessoas tentam ajudar e acabam respondendo criminalmente, pessoas tentam ajudar e são assaltadas, pessoas tentam ajudar e são mortas, como acontece frequentemente. O fato de não ajudar também pode ter consequências. Caso Victor Meiniel, porteiro é indiciado por omissão de socorro. Parece que esse Victor Meiniel e esse Yuri Moura Alexandre se envolveram numa briga, o porteiro presenciou e não fez nada. E aí o porteiro vai responder por omissão de socorro.
Veja, há garantias de que se esse porteiro fosse intervir, ele sairia vivo? Há garantias de que se ele fosse participar, ele não responderia junto por omissão, por lesão corporal ou por qualquer coisa? Porque, veja, eventualmente esse porteiro iria precisar usar a força para separar. Talvez ele tomasse um soco, fosse revidada. Em alguma medida, eram dois homens brigando fisicamente. Em algum momento, seriam dois homens usando a força para conter um. Seria uma disparidade. Será que esse porteiro não poderia responder junto legalmente por isso? Será que esse porteiro não poderia ser morto? Será que esses dois sujeitos que estavam brigando, um deles não teria uma arma, uma faca, não acabaria matando o porteiro e os dois sairiam depois, se entenderiam, iriam beber sua cerveja e vida que segue e o porteiro seria morto? Não há garantias. Assim como naqueles casos ali, em muitos casos, como, por exemplo, o homem que foi defender a própria esposa e tomou algumas facadas. Em muitos casos, o homem é bem sucedido, consegue proteger a própria esposa, faz o papel dele, os dois seguem a vida. O sujeito foi oferecer ajuda para a pessoa que pediu ajuda no trânsito. Em muitos casos, a pessoa de fato está precisando de ajuda, você oferece, ajuda ela e segue a vida. Como, por exemplo, aqui, nesse caso, desespero nas ruas, mulher é ferida, clama por socorro e é ignorado. Parece que a mulher até acabou sendo morta depois. O que acontece? É um caso de uma mulher que estava numa briga com, né, estava sofrendo violência do companheiro, saiu correndo nas ruas para pedir ajuda, um dos sujeitos ignorou, o cara que passou de carro ignorou, pegaram a placa dele, depois que esse cara ignorou, a mulher parece que foi morta e estão querendo processar o cara por omissão de socorro. Mas veja, casos anteriores mostram que às vezes uma pessoa correndo na rua de noite e te pede para parar o carro, às vezes é uma pessoa de fato precisando de ajuda e às vezes é uma pessoa que está armando ali algo para depois te assaltar, para depois te matar, para depois. Não sei. Veja, o que eu quero dizer com isso? Nós não temos como ter certeza. Nós não temos como saber qual é a consequência exata daquilo. O que nós temos como saber, e nós precisamos, é importante que a gente treine isso, é quais são os comportamentos que eu estou disposto a assumir a consequência. Eu estou disposto a oferecer ajuda e correr o risco de responder, de ser acusado de A, B ou C, de ser assaltado, ser morto, ou eu prefiro pagar o preço de correr o risco de responder por omissão de socorro? Eu estou disposto a bater de frente com um funkeiro que porta um fuzil, ou eu prefiro responder por omissão de socorro? Ou eu prefiro nem frequentar esse lugar, de repente? Não sei. Cada um escolhe o preço que decide pagar. Mas perceba que, assim, inevitavelmente, às vezes, a pessoa age com boa intenção e ela assume uma consequência ruim, e às vezes a pessoa age com uma intenção um pouco covarde e ela não será punida. Às vezes coincide da pessoa agir com boa intenção e conseguir fazer o bem, conseguir dar a devida ajuda para a pessoa que precisa e, da mesma forma, às vezes a pessoa acaba se omitindo de forma covarde e responde criminalmente por isso. Mas não há garantias. Então, a gente tem o dever de se perguntar: o que eu penso sobre mim, sobre o mundo, sobre as pessoas, o que eu acredito, quais são os meus valores, quais são os meus princípios, e, portanto, quais comportamentos estão coerentes com isso. Se eu tenho um comportamento que é coerente, que ele traduz o que eu penso, o que eu acredito, o que eu enxergo no mundo, então, assim, infelizmente, em algum momento nós podemos ter alguma consequência ruim por conta disso. Mas isso faz parte, né, da vida adulta e da autorresponsabilidade. Eu queria ouvir de vocês, gente, o que vocês acham desse tema? O que significa para vocês autorresponsabilidade? Quais são os desafios da autorresponsabilidade atualmente? O que vocês sentem, assim, quando pensam sobre ajustar o comportamento e ter comportamentos coerentes com isso? Deixe aqui nos comentários, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu vejo que esse é um tema bem pertinente, assim, que traduz bastante os nossos anseios atualmente, né? Mas por hoje é só essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.